Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre funções orgânicas, parte 3, que vocês já haviam assistido a parte 1 e a parte 2 anteriormente com o professor Lucas Herman. E hoje eu, professora Adriana Fernandes, vou mostrar um pouco para vocês a continuação de funções orgânicas com algumas indicações e nomenclaturas, ok? Eu espero que vocês gostem bastante da aula e fiquem atentos para a postagem das próximas atividades, que vai ser bem interessante, e do aplicativo que vocês vão ter que aprender e entender para poder vocês treinarem um pouco em casa. Aqui a gente vai ver um pouco sobre os posicionamentos em uma nomenclatura, ok? Como vocês já haviam assistido na aula passada, vocês aprenderam como vocês vão dar nomes para as estruturas de vocês, né? Das funções orgânicas que vocês tiveram, né? Álcool, aldeído, cetona, amina, amida. Então, todas essas nomenclaturas, elas vão ter alguns detalhes. E o primeiro detalhe é sobre o posicionamento da sua função orgânica. Toda a cadeia carbônica, a partir de 4 carbonos, você precisa identificar onde a sua função orgânica está. Quando tratamos de nomenclatura, a partir de 4 carbonos, temos que identificar onde a função orgânica está na cadeia. Por exemplo, o álcool e a acetona, que são as duas que nós temos aqui. Aqui na primeira, nós identificamos o álcool, né? Como vocês podem ver, está circulado em vermelho. E na segunda opção, a gente está vendo a acetona. Então, vamos lá. A primeira nomenclatura é pentan-2-ol. Por que que aqui está pentan-2-ol? Nós temos 5 carbonos, então por isso o prefixo pente. Temos apenas ligações simples, por isso o infixo -an. E notem que a minha hidroxila, ela está ligada ao carbono 2. Se você fizer a contagem, ela está no carbono 2, ok? Sempre o menor número é melhor. Ela poderia também estar ligada, se você fizer a contagem ao contrário, no carbono 1, 2, 3, 4. Mas é menor, ela está ligada no 4 ou menor no 2? O 2 é bem menor que o 4. Por isso que nós costumamos colocar ela no carbono menor, ok? Então, aí ela está no carbono 2, por isso pentano 2-ol. Da mesma forma, acontece com a acetona. Em qual carbono ela está ligada? Também está ligado em um carbono 2. Portanto, a sua nomenclatura será pentan-2-ona, porque como vocês viram, o sufixo ona, ele está ligado, respectivamente, à cetona, certo? Então, notem que é importante a gente identificar onde está ligada a nossa função para poder a gente dar a nomenclatura, certo? Quando ela, não se esqueça disso, quando ela está com 4 carbonos, não é necessário esse tipo de nomenclatura. Mas a partir disso, como no nosso caso aqui que tem 5, elas são necessárias e vocês vão precisar identificar onde elas estão. O próximo posicionamento é a das ligações. Além do posicionamento das funções, quando encontramos ligações duplas na cadeia, temos que identificar a sua localização. Outro ponto importante que deve ser identificado são as ramificações. Observe o exemplo abaixo. Então, a primeira parte que a gente viu de posicionamento foi das funções. Agora nós vamos identificar o posicionamento das ligações e das ramificações que a cadeia vai ter. Vejamos aqui essa cadeia, certo? Observem que ela tem uma ligação dupla, como está apresentando no slide. E notem também que aqui é o que a gente chama de cadeia principal. A cadeia principal sempre vai ser aquela com a maior quantidade de carbonos. Então, você conta os carbonos da cadeia e identifica a sua cadeia principal. No nosso caso, essa vai ser a nossa cadeia principal. Tudo que está fora dessa linha é ramificações. Portanto, eu tenho aqui 2 ramificações, correto? Ela está fora da minha cadeia principal, então eu tenho 2 ramificações. Quando a gente vai colocar esse nome, nessa nomenclatura, ele vai ficar da seguinte forma: 5-dimetil-X2N. Mas, Drice, por que que tá desse jeito? Tanto número, nome, letra, eu não entendo. Calma, a tia Drice vai te explicar. As ramificações sempre vão vir no início da nomenclatura, certo? Lembrem-se da contagem dos carbonos. Nesse caso aqui, ele é um hidrocarboneto, então você não teve dificuldade com questões de funções. Então, você vai dar prioridade para as ligações duplas ou triplas que tiver na cadeia. Quando a gente vai fazer a contagem, a nossa
ligação dupla, ela fica menor se nós contarmos da esquerda para a direita. Portanto, ela vai estar no carbono 2. Continuando a contagem de carbonos, as nossas ramificações vão estar em que carbono? Muito bem, carbono 5. Portanto, esse 5 significa a posição das minhas ramificações. Dimetil. Esse di é porque são duas ramificações, né? São dois metils. O nome que a gente dá para essa ramificação é metil. Por que metil? Por conta que só tem um carbono, o prefixo met, e a gente usa o sufixo il, então é um metil, ok? Então, não se esqueçam, o 5 é o posicionamento das ramificações, di é porque são duas, e metil porque é a nomenclatura que nós damos a essa ramificação. X é porque tem 6 carbonos na minha cadeia principal, o 2 é o posicionamento da dupla, e eno, por conta que ele é um alceno, e né, nós vimos que nomenclaturas, quando se possuem dupla, é um infixo, o sufixo em hidrocarbonetos, tudo bem? Agora vamos ver um pouco sobre a nomenclatura da amina, né, que ficou faltando, porque na aula passada vocês viram a das oxigenadas e elas, essas aqui são nitrogenadas. Nomenclatura da amina. Você vai ter o prefixo, que é a quantidade de carbonos, o infixo, que vai ser o tipo de ligação, se ela é simples, dupla ou tripla, e o sufixo amina. Então, vamos aos exemplos. O primeiro exemplo que tem aí, ó, é um H3C, né, ou CH3, e NH2. Como eu já falei para vocês, um carbono é met, só tem ligações simples an e o sufixo amina, portanto o nome dela fica metanamina. Na segunda, eu tenho 2 carbonos, então o prefixo é et, ligações simples, portanto é an, e amina, então é etanamina, ok? Nomenclatura da amida é bem parecida. Quantidade de carbonos no prefixo, tipo de ligação, se ela é simples, dupla ou tripla, e no final, amida. Então, vamos para o exemplo. Temos 3 carbonos, então é prop. Tem só ligações simples, então é an. E é uma amida, então propanamida. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é um pouco sobre o benzeno. Quando vocês tiverem benzeno, nos hidrocarbonetos, ele vai entrar na nomenclatura, tudo bem? O benzeno, ele pode vir dessas 3 fórmulas acima que vocês estão vendo. Ela pode vir da forma mais detalhada, né, onde você vai ver as ligações duplas e todos os hidrogênios e carbonos que a cadeia vai possuir. Pode vir dessa segunda forma, onde esse anel que tem dentro dessa estrutura, né, esse círculo, a gente chama de anel aromático. Isso quer dizer que eles têm as duplas ligações alternadas, né? Uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Ou ele pode vir da terceira fórmula, né, que é uma cadeia fechada e identificando onde estão as ligações duplas. Então, toda vida que vocês virem um desses 3 desenhos, significa dizer que ele é um benzeno. Aí, logo abaixo, eu dei um exemplo de como você daria a nomenclatura do benzeno. Nesse caso aí, eu tenho o benzeno, né, e tenho duas estruturas ligadas a ele, né. A primeira é um carbono com 3 hidrogênios. Se é um carbono, é um met, e a gente viu que o sufixo é il, então eu tenho um metil. Na outra ligação, nós temos 2 carbonos, então é um etil. Quando você tem mais ramificações diferentes, você sempre vai dar prioridade pela questão da ordem do alfabeto. Etil começa com E, metil começa com M. Quem vem primeiro, se você for olhar pelo alfabeto, o E vem primeiro, né? Vem antes que M. Então, na nomenclatura, você também vai colocar ele antes. Então, no meu carbono 1 está ligado ao etil, no meu carbono 2 o metil e o benzeno, que significa a outra estrutura que está acoplada, ok? Aqui foi as minhas referências, certo? Para fazer, porque só faltava essa parte das nomenclaturas. E eu quis mostrar para vocês o benzeno e o posicionamento das duplas, triplas ou simples que estiver na cadeia, ok? Faltava apenas isso para poder a gente concluir o nosso conteúdo, certo? Foi bem fácil, bem simples, não é tão difícil, ok? Vocês fiquem aguardando, porque vai ter a outra videoaula com atividades e com a identificações das funções, assim também como as nomenclaturas, tudo bem? Então, era isso e até a próxima.